E a gente vai começar já na cozinha, porque feriado tem a ver com bolo. E o bolo que a gente vai aprender a fazer hoje é maravilhoso. Eu sei que você já deve ter ouvido falar do Red Velvet, que é um bolo muito famoso nos últimos tempos. Todo mundo que quer um bolo Red Velvet, nas festas sem Red Velvet, acabou ficando famoso em todas as confeitarias do Brasil e grande pedida nas festas também. Só que hoje a forma de preparo é diferente. É um Red Velvet muito prático, muito rápido, que você vai fazer no liquidificador. E, gente, fica tão fofinho, tão saboroso, perfeito. Quem ensina é Gislaine Ricci. Seja muito bem-vinda. Prazer, Clau. Obrigada. Olha, o seu bolo tá lindo, viu? Ai, com muito carinho. Eu entrei aqui no estúdio e já bati o olho nele. Olha que arraso de apresentação. E muito simples, Clau. Lindo. Então a gente vai aprender contigo hoje, Gi. Vamos lá. Como é que a gente começa? Bom, antes de qualquer coisa, um segredinho muito rápido, que inclusive não estava na receita, mas eu vou dar aqui. Tá bom. Um desmoldante caseiro. Clau, você já ouviu falar? Não, porque desmoldante a gente só vê Sim. aquele lá de spray, né? E não é todo mundo que encontra. Não é acessível o valor, né? E também a parte de untar a forma é um pouco desgastante. Então, a gente faz uma pastinha com apenas 3 ingredientes: margarina, óleo e trigo. Virou essa pastinha, eu posso passar com um pincel na forma toda e eu não preciso fazer mais nada. Olha que legal. Margarina, óleo e trigo. É a mesma quantidade de cada? A mesma quantidade, os 3 ingredientes. Tá. E dá pra guardar isso? Dá pra armazenar na geladeira por até 15 dias. Perfeito. Então, perfeito. Na hora que for usar, tem que tirar pra ficar na temperatura Sim. ambiente, que vai ficar duro, né? Fica duro. Tá. E eu costumo dizer que o bolo pula da forma. Ele pede pra sair. E isso economiza muito, porque são ingredientes que a gente tem em casa, tá? Muito bom. Então, o primeiro segredinho é o nosso desmoldante poderoso caseiro, tá bom? Aí vamos pra massa do bolo, Red Velvet. Originalmente, o pessoal se usa o buttermilk, que é aquela misturinha do limão para talhar, né, o leite. Então, eu fiz uma substituição dessa receita e uso o iogurte. O iogurte. Olha Né? lá que beleza. E aí, muito fácil. Tá. Põe tudo aqui, bate e o resultado vai ser incrível. Muito bom. Pra quem já tem a iogurteira que faz o iogurte grego da Top Term maravilhoso, melhor ainda. Melhor Eu tenho. ainda. Aí você faz e já usa no seu bolo. Exato. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Coloco o iogurte. Eu uso, Clau, o copinho para medir a receita toda. Então, não tem aquela coisa de, ai, quanto vai, vamos pesar. Não precisa pesar. Você faz com tudo aqui mesmo, tá? Então vai virar seu copo medida. Vai virar o meu copo medidor. Eu já medi antes para ficar aqui organizado, tá? Então, os ovos, 4 ovos, temperatura ambiente, que é importantíssimo, tá? O açúcar, o iogurte. Hoje, já que você falou do copo medida, a gente está falando de medida, um copo ou uma xícara, quando a gente fala em receita, porque eu sei que os confeiteiros gostam tudo de passar por grama, né? Mas quando a gente fala de um copo ou uma xícara, a gente está falando de 200 ml? Em média, 200 ml. Tá. Que é um copinho que a gente consome esse descartável, de água mesmo. Ou então aquele copo de requeijão, né? Sim, sim. Aquele copo americano tradicional, o copo que todo mundo tem em casa, o copo barato, 200 ml. Porque outro dia uma telespectadora falou pra mim assim, Clau, eu preciso comprar uma xícara pra fazer bolo, porque eu não tenho, só tenho copo. Pode fazer com copo. E se quebra essa xícara? Então, né? relaxa. Então, eu costumo fazer com as medidas mesmo, que eu acho Tá. que é bem mais fácil. Um copinho de água, todo mundo tem em casa, é bem fácil, né? Então, misturo todos os ingredientes, exceto o fermento, tá? E o cacau também, que eu vou te ensinar o pulo do gato do cacau, pra gente colorir essa massa. Podemos ligar aqui? Vamos lá. Aí é com você, cadê? Aqui e aqui. Oh, delícia! Muito bem. Ó, fiz isso. Essa é uma massa básica, eu posso já assar ela assim. Poderia fazer esse bolo, como a gente fez ontem, um bolo de iogurte. Sim, Né? né? Tá. Ele pode receber qualquer variação. Aí eu vou começar
a colorir. Então, para eu deixar no tom, você escolhe o tom que você quer. Se você quer ele um vermelho mais pro vinho, você coloca mais cacau. Se você quer ele mais vermelhinho, menos cacau. Então, o segredo tá aqui da coloração. Ele não vai corante? Ele vai corante, mas vai menos. Porque Vai você menos. faz um fundo com o cacau. Perfeito. Então, pode ir até 4 colheres de cacau, Tá. mas não precisa colocar tudo, tá? Opa! Que pode ser corante em pó, pode ser o de beterraba também, tá? E costumo fazer isso com o liquidificador ligado, que aí eu vou dosando o quanto eu quero. Se eu quero mais corante ou mais cacau. Tá já. Tá? Olha que cor linda, Cláudia. Lindo, gente. Olha esse vermelho. Né? Então ele vai ficar um vermelho mais vivo. E aí adicionou o fermento, levou na forma, assou por mais ou menos 55 minutos em 200 graus, tá? E temos a massa. E aí temos o creme. O creme é sensacional. Eu preciso da nata. A gente não vai mais usar o liquidificador, né? Então deixa eu tirar ele daqui. Isso. Deixa eu Vamos colocar lá? pra cá. Peraí. Bom, eu vou deixar esse copo aqui, porque você vai colocar na forma. Isso. Quer que eu vá A colocando? gente pode colocar, se você quiser pincelar pra mim. Pincelar enquanto você E vai fiquei passando emocionada ali com a tua abertura, porque realmente foi da cozinha que eu tirei a minha renda. É mesmo? Então, há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu não sabia fazer absolutamente nada. E hoje vivo só de confeitaria, com uma receita ou outra que a gente aprende na TV, no YouTube da vida. E o nosso sustento é confeitaria hoje. Tá vendo só que 10? O Maravilhoso. que você fazia antes, Gi? Eu trabalhei em várias áreas. Já trabalhei com estética, já trabalhei com faxina, já trabalhei com logística, mas foi no momento de desemprego mesmo que a confeitaria me abraçou. E aí eu precisei dar cara a tapa e fui vender meus pães de mel. Você Pra citou quem que também. você vendia no começo? Eu vendia na rua, de porta a porta mesmo, nos comércios da cidade. Nas lojas? Nas lojas, salão de beleza. E aí fui. Você, pelo visto, não tem nada de timidez, mas às vezes, mesmo que a pessoa não seja tímida, na hora H ela fala, ai meu Deus, vou entrar ali, vou vender, e se falar não, porque o não às vezes Sim. machuca um pouquinho, né? É sempre o não, né? Como é que Mas você lidava com isso? quando a pessoa me dizia não, eu deixava um pão de mel pra ela. Olha que dica Eu boa. deixava o pão de mel. Então eu falava, não, eu estou te dando, se você gostar, eu volto na próxima semana e recebo. E aí eu fui construindo a minha história. E tô até aqui, né? 5 anos Há 5 anos. de sucesso. Que show, hein? Pega pra você. E vamos lá. preparar o creme, vamos pro então? creme. O creme eu vou pedir pra você me passar a nata, Tá. que em alguns lugares do Brasil a gente não encontra. Pois é, tem muito, com facilidade no sul, né? Mas Sim. como é que a gente, se não encontrar? Para substituir 250 ml de creme de leite fresco, Tá. tá? Não precisa dar aquela pré-batida nele, pode ser ele Ai, líquido sabe o que eu mesmo. fiz? Não pôs fermento. Esquecemos o fermento. A gente salva daqui E a pouco. agora? Fica tranquila. A gente vai voltar pra cá e colocar o fermento? A gente conversando, esqueci. Acontece isso em casa também. Já a gente vai aconteceu colocar comigo. o fermento. Vamos fazer assim? Ah. Coloca aqui e você vai mexendo Tá. devagar. Pode ser com a colher Com mesmo. tranquilidade vai dando certo. Não sabota a minha massa, hein, Não, Cláudia? não, de jeito nenhum. Mas vamos no creme, gente. Vamos, Vamos no no creme. creme. Ó, tô aqui. Coloco cream cheese, 150 Tá. gramas, 300 gramas de nata. E o copinho de iogurte de novo, um copinho inteirinho de açúcar. Misturo tudo aqui, batedeira. Por uns 2 minutinhos, ele vira ponto até de manipular com o bico, tá? Tá.
mais você bater, mais firme ele vai ficar. Mas aqui grudou no bol, ó, já tá no ponto perfeito até de fazer bico. Maravilha. A Gi tava me falando que mais ou menos 2 minutinhos, 2 né? minutinhos, tá? Depende também da batedeira, né? O que eu fiz aqui? Essa nossa forma, a gente nem falou da forma, é aquela forma... Chama bailarina, é isso? Bailarine? Bailarine ou bolo piscina, né? Que o pessoal fala que agora é bolo piscina. Ele tem uma cavidade. Nessa cavidade, eu coloquei uma geleinha de morango que não vai ao fogo. Tá. Ela é só moranguinho picado com açúcar, chorou um pouquinho, você cobre essa cavidade e por cima o creme e o nosso bolo tá pronto. Ai, 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 que coisa, hein? É bem simples mesmo, muito rápido e você pode fazer em potes, em taças. Você usar a mesma ideia e desconstruir essa ideia em outras. Faz assim, você que está aí acompanhando o modo de preparo, já pega seu caderninho de receita, porque já eu vou repetir toda essa receita, vou experimentar esse bolo, a gente conversa mais um pouquinho, eu sei que você não quer perder. Então, enquanto isso, você se organiza aí que eu já volto para provar, tá bom? Então, ó, na tela, já vai a receita aí para você, dá mais uma olhadinha nessa apresentação linda. Mas se você quiser fazer ainda hoje, presta atenção que dá. Então, para massa, você vai usar o copo de iogurte como medida, tá? 4 ovos, 1 iogurte natural, 2 copos de açúcar, 2 copos e meio de farinha de trigo, meio copo de óleo e 3 quartos de colher, de 3 a 4 colheres, desculpa, de chocolate 50% ou cacau mesmo, que você preferir. E 3 colheres de café de corante. Mas lembra que a Gi foi com o liquidificador ligado, chegando na cor, põe um pouquinho mais de cacau, põe um pouquinho mais de corante, aí você descobre a cor que você quer. E não esqueça, para terminar, uma tampa de fermento, que a tampa do fermento, aquela tampinha vermelha, já é a medida certinha da colher que você vai usar para colocar esse fermento. Então aproveita também assim. Combinado? A Gi está no Facebook como Ateliê Gislaine Hit, com 2 Cs. No Instagram, Gislaine_Hit. E você pode fazer suas encomendas e até saber sobre os cursos no 11 99665 9041. É tá isso certo? aí. E olha esse bolão Olha essa generoso cor. que ela colocou pra mim. Ah, não é? Ah, que show. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ela falou do recheio, da cobertura. Essa forma que ela usou é muito legal porque ela faz uma cobertura farta, né? Exato. Fica uma camada grossa. Fica uma camada generosa, fica bem bonito. Bem bonito. E a apresentação na hora de vender é tudo, É né, lindo, Gi? né? É lindo. É outra E olha a coisa. cor da massa, que graça. E tem uma geleinha aí escondida. Que é Essa aquela do massa já é morango úmida, aqui, viu, né? Clau? Não precisa você molhar nem nada. É uma massa úmida. Então, é exatamente como a gente Como fez que tá aqui. Exatamente. 50 minutinhos no forno. Colocou a sua cobertura, sua geleinha de morango, que não vai ao fogo, né? Exatamente. Um creme bem leve. Opa! Tô tomando um baile aqui. Oh, delícia! Delícia mesmo, Gi. Não é muito bom. Nossa, que massa molhadinha. Uma massa leve. Não tem resíduo de corante, né, Clau? Muito gostoso, muito gostoso. Não tem nenhum, não tem sabor de corante. É leve, gostoso, Vale muito a pena. molhadinho. E com essa massa se faz muita coisa. Dá pra fazer o naked cake também, com a mesma massa, com o mesmo creme e em outras ideias. Muito Gente, versátil. sensacional. Vou repetir, 4 ovos, 1 copinho de iogurte natural, 2 copos de açúcar, 2 copos e meio de farinha de trigo, meio copo de óleo, de 3 a 4 colheres de chocolate ou cacau, Sim. 3 colheres de café de corante, também a gosto até chegar na Sim. cor, e uma tampinha de fermento. Só isso. Maravilhoso. E a cobertura, que eu nem falei ali, mas são 300 gramas de nata, Isso. 1 copo de açúcar refinado E o cream cheese. e o cream cheese, 150 Só. gramas de cream cheese. Se não tiver nata, você tinha dado uma dica qualquer? Creme Gi? de leite fresco. Creme de leite fresco Sim, dá certo fica também muito maravilhoso. Gente, maravilhoso. Pode fazer. E ó, força aí, vamos embora trabalhar. Dá pra você fazer, vender e mudar de vida, como a Gi. Exatamente. Ela tá me contando que tem 4 filhos. Quer mandar beijo pra eles? Um beijo pros meus filhos, Lucas, Luna, Lara e Laís. Todos com L. Todos com L. Show. Parabéns, viu? Deus te Obrigada, abençoe. viu, Tudo de bom Clau? pra você. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Maravilha, né, gente? Exemplo de vida, de coragem, de determinação, de criatividade.
né? Tem gente que fala assim, Cláudia, mas é que eu tô tão sem graça de oferecer meus produtos, eu tenho tanta vergonha. Ó, se você tá precisando de alguma dica nesse sentido, me manda no Instagram, tá bom? E aí eu vou fazer vídeos, até mesmo pro meu canal do YouTube, respondendo um pouquinho sobre essas perguntas. Como vender mais, como divulgar o produto, como perder a timidez. Pode contar comigo que eu quero te ajudar. Combinado? Vai lá, meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Tô esperando você.